O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques desta quinta-feira, 5 de junho. O consórcio Rio Parque pode ter o contrato encerrado com o Detro. A comissão discute impactos da cobrança de esgoto sobre fontes alternativas de água pelas concessionárias. E as informações da quinta rodada da Série A2 do Campeonato Estadual de Futebol. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. O consórcio Rio Parque pode ter o contrato encerrado com o Detro. O pedido foi feito durante a audiência da CPI da Transparência da Alerj. Os parlamentares também exigiram que as empresas que fazem parte deste consórcio sejam impedidas de participar de novos processos licitatórios com o Estado. O empresário Jorge Esteves, dono do consórcio Rio Parking, mais uma vez não compareceu à audiência. No lugar de um atestado médico, o empresário conseguiu um habeas corpus na Justiça para não participar da CPI. No início do mês passado, os parlamentares haviam aprovado a condução coercitiva de Jorge Esteves, depois de terem fechado um depósito de veículos da empresa em Vargem Grande. Uma vistoria constatou diversas irregularidades, entre elas automóveis roubados que são recuperados pela Polícia Civil e que são colocados em leilão sem que os proprietários sejam devidamente notificados. Segundo o levantamento da própria CPI, em pouco mais de um ano, a Rio Parking já acumula 37 processos desse tipo. Os parlamentares pediram ao secretário de Polícia Civil que investigue as denúncias apontadas. A gente precisa de um braço da Polícia Científica, da Polícia Civil, que nos ajude nessas investigações. Nós identificamos diversas irregularidades, diversos crimes permanentes que acontecem nesses pátios. É crime ambiental, é desmanche de veículo, é a falta de inutilização das placas que podem ser usadas para outros crimes e mais veículos que estão sendo recuperados pela Rio Parking, veículos oriundos de furtos, de roubos, que estão sendo recuperados pela Rio Parking, que não comunicam a Polícia Civil, na delegacia especializada que é a DRFA, e estão sendo leiloados sem aviso prévio aos proprietários. Isso é um crime, isso é crime. Felipe Cury esteve presente na audiência. Explicou que após a recuperação dos veículos roubados, os mesmos são periciados no próprio depósito e que a obrigação de notificar os proprietários fica a cargo da empresa que administra o pátio, no caso, a própria Rio Parking. O secretário de Polícia Civil se colocou à disposição para atender às demandas apresentadas durante a CPI. De setembro para cá nós já diminuímos mais de 65% em relação aos roubos, são menos 2.000 roubos em todo o estado, é muita coisa. E isso impacta também na questão da recuperação de veículos. Nós temos um convênio com o Detro e aí a empresa que faz esse contato com os proprietários para poder fazer a devolução e etc. Então, a Polícia Civil está inteiramente à disposição aqui do presidente da CPI, deputado Alan Lopes, o deputado Poubel, o deputado Amorim, no sentido de colaborar da melhor forma com o trabalho e sempre à disposição. Um fato que chamou bastante atenção aqui durante a audiência foi em relação ao processo licitatório vencido pelo consórcio Rio Parque para administrar o contrato de reboque e guarda de veículos com o Detro. Esse processo foi aberto em abril do ano passado, depois que o contrato com a empresa APL foi suspenso, com as irregularidades apontadas aqui pela própria CPI. O fato é que esse consórcio Rio Parque é formado por duas empresas, uma construtora que entrou como parte garantidora financeira do contrato e pela própria APL, que entrou como uma empresa com competência técnica para exercer esse contrato. Diante do exposto, os parlamentares pediram ao presidente do Detro que encerre imediatamente esse contrato com a Rio Parque. E mais, pediu também que essas duas empresas que compõem o consórcio sejam impedidas de participar de novos processos licitatórios. Haviam mais de 10 empresas disputando, mas curiosamente a empresa que levou foi a APL, só que ela levou camuflada, porque ela já tinha saído justamente por essas irregularidades. E aí eles combinaram, pegaram uma construtora, que não tem o menor sentido, colocaram para ser a garantidora e dentro do envelope estava o nome da APL. Só que na ata
não aparecia o nome da PL. Por quê? Eles sabiam que se aparecesse ia gerar um escândalo. É inadmissível. Nós vamos continuar indo para dentro deles e dessa vez o presidente vai ter que encerrar, porque senão vai ser o nome dele que vai ser jogado na mídia para ele poder aprender, porque não é possível que um órgão como o Detro não tenha um compliance para ver isso tudo aí. O presidente do Detro informou que a APL não faz mais parte do consórcio. Em relação ao número de pátios que deveriam estar em funcionamento, Leonardo Matias afirmou que a Rio Parking só apresentou um em condições de operar e que vem notificando a empresa de forma sistemática, inclusive pedindo a suspensão do contrato. Os outros pátios, eles até agora não abriram, apresentaram pátios sem alvará, sem o bombeiro, o Detro não considerou. Por esses motivos, nós estamos notificando constantemente a empresa em relação a outras irregularidades. E tem elementos suficientes, de fato, para rescindir o consórcio. Só que é um processo administrativo, nós estamos agilizando o processo para isso. Além do término dos contratos, os deputados também querem a lista de automóveis que foram colocados em leilão para saber se os proprietários realmente tinham ciência do fato e qual foi o montante arrecadado com essa prática. Isso que a gente está cobrando vai enveredar todos os esforços, seja aqui na CPI, seja o ofício que já encaminhamos para a Comissão de Orçamento aqui da Casa, que tem a capacidade de suspender contrato, mais a força-tarefa junto ao Tribunal de Contas, para a gente acabar com esse contrato e estabelecer regras mais claras, um contrato que preste um serviço de qualidade, deixando claro que nós não somos contrários às operações de segurança pública. O que a gente é contrário são as operações para sacanear o povo do Rio de Janeiro, para alimentar a indústria da multa e essa máfia do reboque. A peregrinação da imagem de Santo Antônio, um dos mais populares do Brasil, entra nesta quinta-feira no seu 6º dia. Hoje, as visitas serão na Câmara de Vereadores e aqui na Alerj. A imagem vai passar por mais de 25 locais até o dia 12 de junho. Vamos saber os detalhes e novidades dessa peregrinação e da festa de Santo Antônio com o repórter Paulo Vitor Viviane. Bom dia, PV. Olá, bom dia Rui, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Essa peregrinação que começou no dia 31, no último sábado, lá no Santuário da Penha, quando a imagem recebeu a bênção de Dom Orani Tempesta. Hoje nós conversamos com o Frei José Francisco aqui para falar um pouquinho sobre essa peregrinação, essa cerimônia. O que motivou essa imagem, essa peregrinação por vários locais da nossa cidade? Frei, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham através da TV Alerj. A peregrinação é uma iniciativa que nós iniciamos há 3 anos, por ocasião da festa de Santo Antônio, porque Santo Antônio é um santo muito popular, Em várias pesquisas e também observando a opinião pública, é um dos santos mais populares. Então, essa forma de sair do convento e ir até as comunidades, as instituições, levando mostrar um pouco dessa característica de Santo Antônio, que é um santo próximo, até dentro dessa também perspectiva do Papa Francisco, de igreja em saída, Então, de levar o Santo Antônio para encontrar com as pessoas, E esse ano com 2 novidades, a visita à quadra do Bloco Cacique de Ramos e também ao Retiro dos Artistas, mas tem uma temática especial, todo ano tem um tema especial que trata esse ano, falando um pouco sobre o Cântico das Criaturas, uma homenagem aos outros 100 anos. Como é que foi a escolha desse tema, o que traz esse tema? Para nós franciscanos o tema desse ano é muito especial, porque nesses últimos anos nós franciscanos estamos celebrando alguns centenários de 800 anos, E entre eles, esse ano sobretudo, nós celebramos do presépio, celebramos da Constituição da Regra de São Francisco, e esse ano, sobretudo, a gente está celebrando a composição, quando São Francisco compôs um poema chamado Cântico do Irmão Sol, que é o cântico de louvor às criaturas, que São Francisco evoca todas as criaturas para um grande louvor ao Criador, e nesse sentido é o cântico que é o poema que inspirou a toda a tradição franciscana de evocar São Francisco como o patrono da ecologia, o patrono da criação. E com isso também é o cântico que também se conclama a perspectiva da fraternidade universal, quer dizer, é muito especial para nós franciscanos, sobretudo, Frei, quais são os horários para quem quiser acompanhar a trezena presencialmente? Olha, a trezena ela acontece diariamente na missa das 12 e das 18 horas, E
E as pessoas também podem vir aqui no convento, participar da missa presencialmente, ou podem acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram, né? Ou pelo YouTube, a rede social do convento, né? E também temos uma questão gastronômica aqui muito importante, né? Teve a escolha desse cardápio para essa cerimônia, a escolha das massas, porque Santo Antônio tem uma ligação muito forte com a Itália. Como é que foi essa escolha? É muito difícil você escolher, porque a gastronomia, Santo Antônio é o primeiro santo junino, né? Porque esse mês a gente está entrando nas festas juninas e Santo Antônio é o primeiro santo junino. E é muito difícil porque a gastronomia da festa junina é muito rica, né? E guarda uma tradição do povo, das comunidades. A gente tem já um cardápio pré-determinado. Quando a gente vai na festa junina, a gente já imagina o que a gente vai comer, né? Mas a massa foi um jeito fácil de preparar e, ao mesmo tempo, que guarda essa simbologia, como você mesmo disse, né? Santo Antônio terminou os seus dias na Itália, traz uma grande questão italiana, e depois o macarrão, o pão, essas coisas estão muito próximo, né? Então, como o pão é um símbolo forte dessa questão da festa de Santo Antônio, o macarrão está mais próximo ali. Eu gostaria que você falasse a respeito também dessa tradição, né, da distribuição dos pãezinhos. Como é que começou essa tradição? Olha, tem algumas histórias, né, mas vamos dizer assim que as mais fortes é que Santo Antônio, segundo uma tradição, Santo Antônio teria, a palavra é feia, né, mas Santo Antônio teria roubado os pães da despensa do convento para atender os pobres com fome, né? E quando um frei que cuidava da despensa foi reclamar com o superior que o Santo Antônio tinha dado o pão para os pobres e tinha deixado a fraternidade sem comida, quando for lá ver, os pães, a cesta de pão estava repleta de pães, né? 2 ensinamentos ricos. Primeiro, o da solidariedade com aqueles que não têm, né? Dos que passam fome. E a maior, talvez, para nós, um das maiores ensinamentos é que quem partilha, aonde tem partilha, não tem miséria, não tem fome, não tem desigualdade, né? Necessitados. E Frei, no dia de Santo Antônio, quais são os horários da missa para quem quiser acompanhar presencialmente? Olha, a primeira missa é às 6 da manhã e depois de hora em hora nós temos missa, né? O dia todo. Então, se as pessoas puderem e tiver a oportunidade de vir aqui, a qualquer momento do dia chegar, vai ter a oportunidade de participar de uma missa. A primeira começa às 6 da manhã. Muito obrigado pela sua participação. O convento que fica aqui muito próximo ao metrô da Carioca, de fácil acesso para todo mundo. E daqui a pouquinho, Rui, a imagem vai estar aí presencialmente na Alerj. Volto com você no estúdio. Valeu, PV. É muito importante. Inclusive, no domingo passado, estive na missa na Imaculada Nossa Senhora da Conceição, lá em São João del Rei, e teve a trezena de Santo Antônio. E depois teve a festa maravilhosa. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente realizou audiência pública para discutir os impactos da cobrança de esgoto sobre as fontes alternativas de águas pelas concessionárias e as consequências para o mercado consumidor. Representantes das concessionárias dos caminhoneiros e sindicatos participaram da reunião. Durante a audiência, o presidente da ATAP, que representa as transportadoras de água, denunciou que funcionários de concessionárias de abastecimento vêm perseguindo os caminhoneiros no momento em que vão fazer a entrega de água em empresas e condomínios. Ele exibiu vídeos que comprovariam a denúncia. Segundo Bruno Rodrigues, os clientes que recebem água de caminhões-pipa são notificados e multados, até mesmo quando há falta d'água. É um constrangimento que os motoristas e as empresas têm passado com as concessionárias, mais especificamente a Iguá, perseguindo os caminhões para ver aonde está sendo tornado esse despejo de água e multando os clientes. Muitos desses clientes utilizam essa água para fins não potáveis, tendo a caixa segregada, utilizando para jardinagem, piscina, e mesmo assim as concessionárias multam de forma arbitrária e ficam cerceando o direito dos clientes e das empresas de água potável de exercer a sua atividade. Está existindo uma fuga dos clientes, eles ficam com receio de tomar multas, e muitos estão recebendo essa multa até ilegais e acabam parando de pedir água para as empresas de caminhão-pipa. A denúncia e os vídeos farão parte do trabalho da comissão, que, de acordo com o Sindicargas, são abordagens ilegais de empresas totalmente legalizadas com CNPJ e alvará.
A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis informou que muitos condomínios do Rio de Janeiro não recebem abastecimento regular e que 42% dos gastos hoje são relacionados à conta de água e esgoto, que, segundo a associação, vem aumentando as tarifas assustadoramente. O presidente da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, garantiu que vai buscar uma solução tanto para as transportadoras quanto para as concessionárias. Segundo Rafael Menezes, todos os problemas relatados na audiência pública foram anotados e serão discutidos na agência, que está se esforçando para regulamentar todas essas questões abordadas. O que a gente tem proposto, desde que essa demanda foi apresentada pelo deputado, foi que as partes, principalmente as concessionárias, pudessem trazer uma solução, ainda que transitória, para que a gente consiga ter um clima mais ameno e que a agência possa, com a devida calma, poder encontrar a melhor solução para isso. Então, o prazo, nós demos um prazo para que as concessionárias apresentem soluções, não ponto de vista, não o que elas entendem, mas o que elas podem abrir mão para uma composição com esse segmento. Vamos avaliar, submeter a nossa procuradoria e ver se a gente consegue uma solução, ainda que provisória. O deputado Jorge Felipe Neto voltou a questionar a cobrança de esgoto sobre fontes alternativas de água pelas concessionárias. Segundo ele, é preciso suspender a cobrança de taxa de esgoto, perseguição aos carros-pipa e as multas aos condomínios. A nossa sugestão é que eles efetivamente parem com isso. Quem tem que fiscalizar é a Agenersa, quem tem que fiscalizar é o INEA. Não é a concessão ficar seguindo o caminhãozinho para ver onde está entregando, onde não está. E dois, qualquer prestador de serviço tem responsabilidade pela sua prestação de serviço, não como esse serviço ou esse bem que foi comprado, adquirido, está sendo utilizado pelo consumidor final. Então, quem tem que ser fiscalizado, nesse caso, é o consumidor final. Não é a empresa de transporte, ela é um mero meio, ela é um intermediário daquilo ali. Ela não pode sofrer as penalidades que estão sendo impostas a ela. A TV Alerj acompanhou o jogo entre Resende e Americano no Estádio do Trabalhador. Ontem foram 5 partidas pela 5ª rodada da Série A2 do Campeonato Estadual. O 6º jogo dessa rodada vai acontecer hoje à tarde. Quem tem as informações da vitória do Americano por 1-0 é o repórter Paulo Vitor Viviani. Olá, para você que acompanha a TV Alerj, um jogo bastante equilibrado no Estádio do Trabalhador, em Resende, onde o Americano conquistou uma importante vitória sobre o time da casa, pega o elevador e entra na zona de classificação da Série A2 do Campeonato Carioca. A vitória saiu dos pés do atacante David, que chutou de fora da área e garantiu os 3 pontos para o time visitante. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. Guapimirim, temos aí 18 graus, Macuco 18, Cambuci 20 graus e São Francisco de Itabapoana 21 graus. Agora você também está vendo imagens aqui do Cristo Redentor de braços abertos, recebendo a todos os cariocas, turistas, munícipes, enfim, todo mundo. O Cristo está de braços abertos, desejando muita paz, muita saúde, com o céu que está um pouquinho azul, ainda tem uma pouquinho assim de névoa e tal, mas que já começa a se dissipar a linda imagem do Cristo com a Floresta da Tijuca ali embaixo. Nesse exato momento a gente tem aí 22 graus e a previsão para hoje é de 33. Obrigado aí pelas imagens, a você, Rodrigo Melo, belas imagens. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia e até amanhã.